Lindomar, presbítero da igreja, a amada igreja do Senhor Jesus, estenda suas mãos para a glória e a honra do Senhor, amém? Pai querido, amado Deus, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu nome, Senhor, pela vida do teu filho Lindomar. Ó Pai, o Senhor diz na sua palavra que teu Espírito Santo nos ungiu, e assim eu creio, o Senhor ungiu o Lindomar para levar, Senhor, Pai, as tuas boas novas aos quebrantados de coração, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor o escolheu para dar para libertação de cativos, Senhor, no poder do teu nome, Senhor Jesus. Nós te louvamos nessa noite pela vida dele. Continua, Senhor, fazendo na vida dele, Pai, de sua família, da sua parentela, Pai, a teu querer, a tua vontade. Pai, em nome de Jesus Cristo, abrindo, Senhor, eu te peço nessa noite, abre as janelas do céu sobre ele, Senhor. Ah, Deus, tu conheces o seu coração. Pai, o Senhor conhece as suas necessidades, Senhor. O surpreenda nesta semana, Senhor. Ah, Pai, em nome poderoso de Jesus Cristo, aquilo que está no teu coração, Senhor. Ah, Senhor, que se cumpra, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Antes de trazer a palavra, queria chamar a mulher mais linda do planeta. Amém? 101 anos ela está fazendo hoje. Amém? Ela faz aniversário, quem ganha o presente sou eu, amados. Ela é o meu presente, amém? A bênção do Senhor na minha vida. Ela vai ministrar um louvor, tá, amados? Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar completando mais uma primavera na sua presença. E eu quero também agradecer aos irmãos que me felicitaram, né, pelo WhatsApp, Facebook. Então, muito obrigada, igreja. Vocês são muito especiais na minha vida. E eu coloquei 101 anos, mas foi brincadeira. Eu não tenho vergonha de dizer minha idade. Eu tenho 33 anos de idade, tá bom? O Elinaldo estava feliz, que é mais uma velhinha, né? Mas foi pura brincadeira, tá bom, irmãos? Então, eu tenho a idade de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. E eu estou muito feliz, muito mesmo. E sou grata, meu Deus. E por isso eu vou louvar Ele com todo o meu amor, com toda a minha dedicação. Porque só Ele, meus irmãos, merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Só Ele tem que ser adorado. Aleluia. Glória a Deus. Ele é grande, Ele é fiel. Aleluia. Quem me vê cantando pensa que todo o tempo foi só alegria, e que nessa vida eu nunca tive motivos pra chorar. Quem me ver cantando nunca imagina que passei noites escuras. Pensa que a minha vida foi viver feliz e só cantar. Mas não foi bem assim. O deserto atravessei, os pés doendo com as furadas dos espinhos. E quantas vezes eu gritei, porque a dor eu não suportei. Deus, eu vou morrer nesse caminho. Mas quando eu pensava que estava só, o Todo-Poderoso aparecia, renovava as promessas, me lembrava do que Ele fez
palavras de conforto ele me dizia: Raquel, lembra da nuvem de dia, fui eu. Lembra da coluna de fogo, fui eu. Eu fiz pedra jorrar água pra você beber. Lembra do maná do céu, fui eu. Lembra do caminho no meio do mar. Então canta, faz a obra, porque eu cuido de você. Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter. E se te acusar, eu defendo você. Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá. Onde pisa teu pé, abençoado será. Eu dou, eu tomo, exalto, eu humilho, abato e honro. Eu dou, eu tiro, eu tenho, eu faço, eu mando, eu posso, eu sou. Eu sou. Eu posso matar, eu faço viver, eu posso exaltar, eu faço bater. Isso eu quero te abençoar. Quem vai contender? Ninguém, ninguém, porque Ele é grande. Aleluia. Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter. E se te acusar, eu defendo você. Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá. Onde pisar teu pé, abençoado será. Eu dou, eu tomo, exalto, eu humilho, abato e honro. Eu dou, eu tiro, eu tenho, eu faço, eu mando, eu posso, Ele é. Aleluia. Eu posso exaltar, eu faço viver, eu posso exaltar, eu faço abater. Isso eu quero te abençoar. Quem vai contender? Aleluia! Ninguém, aleluia! Glória a Deus. Amém. Aleluia. Quando a gente pensa que está só, o Todo-Poderoso aparece. Amém, amados? Aleluia. A gente costuma, ultimamente, né, amados, com a palavra de Deus, ela tem se espalhado pela face da terra, né? O nosso Brasil é um país extremamente evangelizado, ou pelo menos aculturado com o costume bíblico. E por conta disso, tem entrado muitas doutrinas falsas no meio do povo de Deus, né? Onde pessoas, por exemplo, costumam dizer que servo de Deus não passa por luta, que o servo que está na presença de Deus não passa por luta, porque se estiver passando por luta, está em pecado. E a Bíblia ela ensina algo totalmente diferente. Quanto mais próximos eram os homens de Deus, mais luta eles passavam. Quanto mais próximos eles eram de Deus, mais próximos da tribulação eles estavam também, né? Porque conforme o nível espiritual que você passa, a tua luta, a tua batalha vai ser maior. Mas, né, amado, quando você pensa que está só, o Todo-Poderoso te fortalece. Amém? Queria convidar a amada igreja a abrir suas Bíblias no livro de Ezequiel. Amém? No profeta Ezequiel, no capítulo 8. Amém? Livro de profeta Ezequiel, no capítulo 8. Amém? Depois do livro de Lamentações de Jeremias. Aleluia. Louvado seja o Senhor. No livro de Ezequiel, no capítulo 8, no versículo 1 em diante. Amém? Esse livro de Ezequiel, amados, ele é um dos livros mais espetaculares da Bíblia, pelo nível de revelação que esse homem recebeu de Deus, né? E você começa a ler o livro de Ezequiel e você tem que ler com muita atenção e pedir direção de Deus, porque o nível de intimidade que esse homem tinha com Deus era algo sobrenatural. Então ele tinha uma linguagem muito particular para descrever as coisas de Deus, né? Esse profeta ele tinha uma intimidade tão grande com Deus que quando ele se expressou, né, dos feitos de Deus, ele tinha uma linguagem assim tão própria que para mim e para você se torna bem difícil de entender. É por isso que algumas pessoas não entendem o que o profeta Jeremias escreve, que o profeta Isaías escreve, que o profeta Ezequiel escreve, né, amados?
pelo nível de proximidade que esses homens tinham com Deus. Amém? Mas lembrando, amados, que Ezequiel, que escreveu esse livro, escreveu esse capítulo que nós vamos ler, foi um homem extremamente atribulado. Ele foi um homem terrivelmente atribulado. Porque, amado, quando você nasce para crescer, quando você nasce para brilhar, quando você nasce para resplandecer a glória de Deus, não se surpreenda, amado, você vai ser oprimido em alguma parte da sua vida ou em boa parte dela. Amém? Mas em tudo somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O profeta Ezequiel, ele carregava uma genética muito privilegiada. Ele era da geração de Arão. Nas veias, nas artérias do profeta Ezequiel, corria o sangue de Arão, corria o sangue de Moisés, um levita do Senhor levantado para a glória de Deus. Era um homem que nasceu verdadeiramente para o resplandecer da glória de Deus na terra. Amém? E desde o início de sua vida, ele começou a enfrentar batalhas que eu e você dificilmente suportaria. Ezequiel viu o seu pai e a sua mãe serem assassinados na frente dele, por exemplo. Ezequiel, ele era um levita do Senhor, ele estava sendo preparado para entrar no átrio do Senhor, para ser um sacerdote e, posteriormente, um sumo sacerdote, que era o que o pai dele era. Mas, ao invés disso, ao invés de ganhar o sacerdócio, ele ganhou um par de grilhões nos braços e foi preso junto com o povo de Deus e levado para a Babilônia. Amém? E lá na Babilônia, nas margens do rio Quedar, carregando água e barro para construir os tijolos de Babilônia, ali Deus falou poderosamente com o profeta Ezequiel. Amém? Ali, em meio à tribulação, em meio à guerra, em meio ao cárcere, em meio à agonia, em meio à tormenta, o Senhor se manifestou na vida de Ezequiel com revelações que pouquíssimos homens na Bíblia receberam. Então já cai por terra esse conceito de dizer que pessoa de Deus, servo de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, criança de Deus, idoso de Deus, não passa por luta. É mentira. Passa, e não é pequena luta. A diferença é que a esses Deus dá o privilégio de revelar a sua glória. Aleluia. A esses Deus dá um privilégio de ter uma história traçada e marcada para a eternidade. Amém? Amado, o que tu vive, o que eu vivo, o que nós vivemos, vai ficar traçado na eternidade. Amém? Se um dia você chegar a falecer fazendo a obra de Deus, o teu nome não vai ser morto. Amém? Eu costumo usar um exemplo lá em Parintins. Tinha um pastor que ele fundou uma escola, Colégio Batista de Parintins. Eu tive o privilégio de estudar nessa escola. Era uma das escolas mais conceituadas. Ele era um pastor da Igreja Batista. O nome dele era França Lessa. Esse nome era muito conhecido em Parintins. Eu era criança, mas eu ouvia falar do pastor França Lessa. Era um homem muito conhecido em Parintins. E Parintins é uma terra totalmente católica, pelo menos no tempo que eu morei lá. Mas lá se falava com muito respeito de um pastor chamado França Lessa, mais conhecido como pastor Lessa. E ele teve um filho, o Eduardo Lessa. E um dia esse filho dele se candidatou a vereador. E ele foi o vereador mais votado da história de Parintins. Não porque ele era o Eduardo Lessa, mas porque o pai dele era o França Lessa. E isso foi incrível, amados. Quer dizer, o nome do servo de Deus, ele fica escrito para a eternidade. Amém? Ele fica marcado como os homens do Antigo Testamento, como os homens do Novo Testamento ficaram marcados. Amém? Embora a luta venha, Deus revela para o servo de Deus coisas que a outra pessoa não revelaria. Amém? Mas a luta, ela é inevitável. Muitas vezes a gente fala assim, eu quero a unção dobrada de Elias. Prepara para receber a tribulação dobrada de Elias também. Senhor, eu quero ser um instrumento em tuas mãos. Instrumento também guerreia.
Instrumento tem que lutar, instrumento tem que ganhar espaço para Deus. A luta é acirrada, amados, mas a vitória compensa. Amém? A vitória é muito grande. João Batista vivia nos desertos, né? Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, né? Era João Batista. E a palavra de Deus diz que não houve homem maior do que João Batista entre os homens nascidos de mulher. Porém, o menor do reino dos céus ainda era maior do que João Batista, né? Era um grande homem, ficou escrito a história da voz do que clama no deserto. Mas quem é que quer viver no deserto? Pelo contrário, a gente fala assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, a gente só quer andar, a gente não quer viver, não é isso? Senhor, me tira do deserto, Senhor, encurta o deserto, Senhor, me socorre, Senhor, me tira desse lugar. Ninguém quer viver no deserto. João Batista viveu a vida inteira no deserto. Porque para ser próximo de Deus, tem que vencer lutas, amém? E Deus nos faz mais do que vencedores em Cristo Jesus. Se a luta é grande, a vitória é maior, porque o nosso Deus é maior, amém? Vamos ler, o primeiro versículo diz o seguinte, né? No subtítulo da minha Bíblia diz, visões proféticas de restauração, quarta visão da glória, transportado em visão para Jerusalém, a fim de ver os pecados de Judá. Versículo 1. Sucedeu, pois, do ano sexto, no mês sexto, no quinto dia do mês, estando eu assentado em minha casa, lá na Babilônia. Ele era cativo, ele era um escravo, como todos os israelitas eram ali naquele lugar. E os anciões de Judá, assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. Ele estava assentado e os anciões vieram buscar conselhos com o profeta Ezequiel. E naquele momento o Espírito de Deus caiu sobre Ezequiel. E olhei, e eis que uma semelhança com uma aparência de fogo desce desde a aparência dos seus lombos, e daí para baixo era fogo, e os seus lombos para cima, como o aspecto de um resplendor, como a cor de âmbar, que é uma cor brilhosa, meio que dourada ou com vermelho, que resplandece grandemente, é a cor de âmbar. E estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre o céu e a terra. E me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocado a imagem de ciúmes, que provoca ciúmes. E eis que a glória de Deus, de Israel, estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. Amém? Vamos ler até aqui no quarto. O profeta Ezequiel, amados, ele estava em meio a uma reunião junto com os homens de Judá, né? A primícia de Judá, a liderança de Judá, talvez para receber algum conselho, talvez para questionar aonde estava Deus ou algo dessa natureza, talvez pedindo uma resposta por tanto sofrimento, e de repente o Espírito de Deus desce, e alguém com uma chama de fogo, né, toma pelos cabelos, né, a palavra de Deus não descreve como exatamente foi isso, em espírito o profeta Ezequiel, e tira Ezequiel da Babilônia, aleluia, tira o profeta Ezequiel que estava na Babilônia, em espírito o leva até o templo de Jerusalém. Amém? Só para você entender, tá, amados? Ele estava como escravo na Babilônia, e de repente Deus se manifesta na vida desse homem de uma forma tão poderosa, que ele é tomado em espírito e viaja da Babilônia até Israel, até o templo de Jerusalém. E ali ele é colocado próximo da estátua que gera os ciúmes. Essa estátua, amados, era um deus profano. Alguns estudiosos afirmam ser Tamuz e outros acreditam ser Azerá, uma deusa
pagã. Fato é que havia a estátua de um falso Deus, que gera o ciúme do Senhor, porque Deus, amados, Ele tem um ciúme do que é dele. E eu e você somos o templo de Deus. Nós fomos feitos para a honra do Senhor. A palavra de Deus diz que há vasos para a honra e vasos para a desonra. Nós somos vasos de honra. E Deus tem ciúmes de mim e de você. Você vai ver isso escrito mais de uma vez na Bíblia. Por isso o nome, a estátua que gera os ciúmes. Né? E ele viu essa estátua. E aí, amado, eu queria chamar a atenção sobre esse versículo. E estendeu, versículo 3. E estendeu a forma de uma mão e me tocou pelos cabelos da cabeça. E o Espírito me levantou entre a terra e o céu. E me trouxe a Jerusalém em visões de Deus. Amém? O profeta, você vê, amados, que agora o profeta começa a enxergar como Deus enxerga. Entendeu? Ele é trazido até o templo de Jerusalém e começa a enxergar como Deus enxerga. E a partir disso a gente começa a entender, amados, que muitas vezes nós nos enxergamos da forma errada, nós vamos ver no decorrer da Bíblia. Né? Nós nos enxergamos de uma forma errada. Já diz um pensador que existe 3 tipos de pessoa. A pessoa que eu acho que eu sou, a pessoa que as pessoas acham que eu sou e a pessoa que Deus me vê ser. E é essa que vale. A forma como Deus me vê e como eu sou para Deus. O que eu sou, o que eu penso que eu sou não serve para nada. E o que as pessoas pensam que eu sou também não serve. Serve o que Deus pensa a respeito de mim. E é onde muita gente tem se enganado. Na igreja, na rua, em qualquer lugar. Tem muita gente que se olha e se analisa como sendo algo e não é. Diante de Deus é diferente, nós vamos entender isso. No versículo 4, eis que a glória de Deus de Israel, estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. E no versículo 5, e disse, filho do homem, agora os teus olhos, levanta os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os olhos para o caminho do norte, e eis que uma banda do norte, à porta do altar, estava a imagem de ciúmes na entrada. Né, amados? Os homens profanaram os princípios de Deus de uma forma tão grande, que seria como se aqui tivesse a estátua de um caboclo desses de terreiro, aqui no altar de Deus. A profanação dos princípios de Deus foi tão grande, que dentro do templo, à porta da entrada, tinha um deus pagão. Alguém que não devia estar ali, porque aquele templo de Salomão foi feito para Deus. Amém? E aí Deus mostrando para o profeta. Porque com certeza o profeta estava lá na Babilônia, questionando por que Deus, o povo sofre tanto, por que Deus, o povo está cativo, por que Deus, esse povo está destruído. Aí Deus fala, eu vou te mostrar, vem aqui. Recebe a minha visão e vai ver o que esse povo está fazendo. E ele em espírito vê a estátua que gera os ciúmes no Senhor. Aí ele já ficou impressionado, já ficou impactado, não esperava por isso. Ele estava há algum tempo na Babilônia. Não é isso? E aí Deus fala para ele no versículo 6, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? Tipo assim, tu está vendo o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui para que me afaste do santuário. Aí Deus fala, mas você verá abominações maiores. Deus está falando, olha, está vendo, filho do homem? O que eles estão fazendo de errado? Porém, isso não é nem o começo. Tem muito mais coisa errada o povo tem feito. E ele fala no versículo 7, e levou-me à porta do átrio, então olhei, e eis que havia um buraco na parede. Mais uma vez o profeta sendo conduzido conforme a visão de Deus. Amém? E disse-me, filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse, entra e vê.
as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis, de animais abomináveis, e todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados nas paredes ao redor. E 70 homens dos anciões da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estava em pé diante das pinturas, e cada um tinha em sua mão um incensário, e subia uma espécie de nuvem de incensos dentro da sala. Amém? Deus levou o profeta e mostrou uma sala bem escondida, uma câmera bem escondida. Olha, cava essa parede. Ele entrou e viu 70 líderes, aleluia, do povo de Deus, profanando o templo, escondidos. Pintaram diversos deuses nas paredes, e cada um tinha um incensário, como era de costume os sacerdotes fazerem para o nosso Deus. Amém? E ali era tanto incenso queimado para as entidades do inferno, que a nuvem era espessa, disse o profeta. E ele começou a ver o nível de degradação espiritual que o povo de Deus se encontrava. Mas é interessante que eles estavam escondidos. No versículo 12 diz assim: então me disse, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmeras pintadas de imagens? E eles dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Sabe, é interessante que quando a pessoa se afasta de Deus, ela se engana de uma forma tão grande, que eles começaram a achar que Deus não ia ver eles profanando os princípios de Deus escondidinho nas câmaras, né? Eles achavam que escondidinhos ali, sem ninguém ver, Deus não estava vendo. Olha, Deus abandonou a gente, Deus não está vendo a gente não, vamos fazer o que a gente quer, vamos buscar ajuda no inferno. Amado, muitas vezes nós, como servos de Deus, também tomamos atitudes parecidas. Não, Deus não está comigo, não, vai ser o jeito, vou pagar um troquinho ali para fulano resolver aquele problema para mim. Não, eu vou ter que pagar ali, tirar minha carteira de motorista, né? É tão difícil, né? Deus sabe que é para o bem, Deus sabe que eu não vou fazer para o mal, isso e aquilo. Muitas vezes a gente se engana fazendo o que é errado para ter certeza do que é errado é certo, né? E é interessante que esses homens, amados, a mente deles não incriminava eles, mas acusava eles do que eles estavam fazendo, que eles faziam isso em oculto, escondido, né? Achando que Deus não estava vendo. A mente não condenava, mas apontava. A mente mostrava que eles estavam errados. Eles iam para as câmeras se esconder e profanar o templo de Deus. E a ira do Senhor se acendia sobre o povo. Mas o que é interessante, amados, é a visão do homem e a visão de Deus. De um lado você tem um profeta com a visão de Deus, transportado em espírito para ver o que o povo está fazendo. E do outro lado, o povo com visão de homem, sem entender a visão de Deus. Amado, nós temos que buscar para nossas vidas a visão do Senhor. Assim como Ezequiel conseguiu ver, segundo o princípio de Deus, eu imaginei, meu Deus, a gente tem que começar a tentar ver segundo como o Senhor vê. Sabe? Com o grau de espiritualidade que esse homem tinha. Eu não vi nenhum outro caso na Bíblia parecido, amado. A gente viu João recebendo a revelação de Apocalipse, né? Arrebatado em espírito também, recebendo a revelação de Apocalipse, mas foi revelado para ele. Mas Ezequiel aqui via como Deus via. Ele, nesse momento, ele foi onisciente. Ele conseguia ver o que os homens estavam fazendo sem que os homens percebessem, segundo o poder de Deus. Ele começou a ver a profanação do povo de Deus, e eles achavam que era muito normal. Não, vamos fazer escondidinho, Deus não está vendo. É mais ou menos o que o pastor fala, né? Quanto mais longe eu estou de Deus, menor ele é para mim. Esses homens estavam tão longe de Deus, que eles limitaram o poder de Deus. E Deus chamou o profeta e mostrou, olha, está vendo?
esse povo está fazendo tudo errado. Esse povo está achando que pintar estátuas de falsos deuses aqui na minha casa, eles vão se dar bem, mas não vão. E aí Ezequiel já está ali transtornado. Ele já está pensando ali como chegou a esse nível. Aí Deus fala para ele, olha, tem coisa pior ainda aí, Ezequiel, que eu vou te mostrar. Tem coisa muito pior que o povo está fazendo, Ezequiel. E ele diz o seguinte, no versículo 10, no versículo 13, e disse, tornarás ainda a ver abominações maiores do que essas que eles fazem. Deus falando, olha, Ezequiel, prepara teu coração que o negócio vai ficar mais fedorento. Se o povo está aprontando com uma estátua à porta do templo e profanando as câmaras, olha só o que vai acontecer agora, Ezequiel. Ezequiel era o intercessor do povo. Sabe, amados? Ezequiel, ele orava por Israel. Ezequiel estava preso, mas espiritualmente ele era livre. E ele clamava pelo povo de Deus. É como os pastores da igreja, amado. É como o teu líder, como o meu líder, que ora e clama por mim. Sabe? Que ora pela madrugada, que ora durante a noite, que jejua de dia, que lê a Bíblia, que faz propósitos com Deus, para que eu e você permaneçam nos caminhos de Deus. Sabe? É a mesma coisa. E aí quando um líder vê um discípulo tomando um caminho errado, bate uma tristeza, amado, que você nem imagina. Sabe? Eu já tive situações de discipular uma família inteira, amados. E acompanhar o batismo tudinho e no final ver o povo se desviar. Você não sabe o quanto dói isso para um líder, para um pastor, sabe? E o profeta, eu acho que talvez com lágrimas, com uma agonia terrível, via isso. Porque, amados, tem coisas que nem o pastor, nem a pastora, nem o presbítero, nem o líder de louvor, nem o líder de dança, nem o líder de intercessão pode fazer. Tem coisas que eu tenho que fazer. Tem coisas que eu tenho que tirar forças de mim mesmo para resistir e não cair, sabe? E ele diz no versículo 14, e levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está na banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando a Tamuz, o Deus profano. Amados, só explicar para vocês, esse Deus, Tamuz, adorado pelas mulheres nessa época, por que as mulheres choravam Tamuz? Tamuz é um Deus, tanto de babilônicos, quanto dos egípcios, né, quanto de boa parte das gerações, e inclusive ele ainda é adorado nos dias de hoje com outro nome. Esse Deus, ele surgiu nas áreas agrícolas, né? E toda vez que a primavera começava a acabar, na época da primavera, na época do inverno, que batia o frio, era a época mais próspera, porque tinha chuva, né, o inverno era forte, e na primavera as lavouras produziam muita coisa. Só que quando acabava a primavera, vinha um verão muito pesado, e a vegetação toda morria. Então elas acreditavam que quando acabava a primavera, era a morte de Tamuz, que é o que a mitologia fala. Então elas choravam a morte de Tamuz, porque quando o verão estava chegando, chegava o tempo da escassez. E toda vez que chegava o inverno, elas se alegravam pela ressurreição de Tamuz. Era algo muito profano, amados. E esse Deus também era um Deus supostamente da fertilidade, onde as mulheres iam fazer diversos pactos, orgias sexuais, diversos atos libidinosos de diferentes naturezas, amado, profanando o templo de Deus, que é o próprio corpo, e o templo do Senhor. Em troca de fertilidade, havia orgias sexuais, havia uma série de profanação, de atos de prostituição por parte dessas mulheres. E ao final da primavera, elas choravam Tamuz, e o Senhor era esquecido. Sabe, amados? A gente vê pessoas chorando porque perdeu casa, chorando porque perdeu isso ou aquilo, chorando porque perdeu status, chorando porque perdeu um cargo. Mas Deus fala que a gente tem que chorar mesmo pela glória dele. Amém? E isso, aos olhos do Senhor, era terrível. E o profeta estava com o coração partido. E Deus fala para ele no versículo 15. E disse, viste, filho do homem, tu verás coisas piores ainda.
Versículo 16. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente, e eles adoravam virados para o oriente, o Deus Sol. É interessante, amados, que se você for pegar o Antigo Testamento todo, que era ensinado na época, o sol é tratado como um objeto de Deus. No Novo Testamento, no livro de Gênesis, o próprio Josué, que transportou o povo na época para a Terra Prometida, ele mandou o sol parar, e o sol parou. E não houve noite por um período, por algumas horas a mais. Então o sol era só um objeto de Deus. E ainda assim as pessoas viravam as costas para o templo e adoravam a Deus Sol. Viravam as costas para o Santo dos Santos. Viravam as costas para a Arca do Senhor, a Arca da Aliança que estava atrás, e adoravam o Deus Sol. Isso irritava Deus de uma forma de entristecê-lo realmente, sabe? E aí, amados, a gente tem que ter um cuidado muito grande naquilo que eu estou adorando, sem perceber que eu estou adorando. Naquilo que eu estou supervalorizando, sem perceber que eu estou valorizando. Se eu realmente não estou dando as costas para o templo de Deus e colocando o meu eu, a minha vontade, os meus desejos, os meus hábitos, os meus costumes à frente de Deus, sabe? E esses homens profanavam o templo do Senhor. E aí você vê que a degradação começa dos sacerdotes até homem e mulher. A geração estava toda perdida nessa época, porque eles perderam o brilho do Senhor. A pior coisa, amado, é quando o ser humano perde o brilho de Deus. A pior coisa, amado, é quando nós deixamos de viver o primeiro amor, sabe? Quando você se converteu, quando eu me converti, coisas eram valorosas, hoje já não são tanto. Quando eu e você aceitamos Jesus, amados, nós tínhamos um certo temor e respeito por Deus que boa parte de nós perdemos, sabe? Aquele temor do primeiro amor, aquele princípio de querer fazer tudo certinho, de não se aguentar e falar de Deus para alguém, sabe? E esse povo perdeu tudo isso e começou a achar que Deus não estava vendo. Não, mas Deus não está vendo, não. E Deus está vendo tudo. Não, mas Deus sabe, eu vou voltar para o caminho dele. Não, mas Deus sabe, esse ano não, mas ano que vem eu vou me consertar. E assim por diante. Eu já ouvi isso muito. Irmão, ainda não, mas olha, se uma bênção chegar aí, eu vou voltar para Deus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome dele. Eu já ouvi muito isso, sabe, amado? Ou então o irmão vem atrás da bênção e recebe a bênção porque Deus, ele honra, amado. Você já reparou que na prova, quando você está na luta, Deus não fala com você? Você já reparou que quando você está na luta, Deus não costuma abrir a boca? Porque se ele abrir a boca, ele tem que cumprir. É por isso que Deus não abre a boca num período da luta. Sabe? Quando você está lutando, você pensa que Deus não está lá, mas Deus está lá. Ele só não abre a boca, porque se ele abrir a boca, ele tem que cumprir, ele é Deus. Por isso que ele se cala. Há momentos que Deus se cala. Entendeu? Ele não abre a boca. E as pessoas vêm atrás de Deus e recebem bênçãos, mas depois esquecem de Deus. Era o que acontecia com o povo aqui. No versículo 17, então me disse, vistes, filho do homem, há coisas mais levianas para a casa de Judá do que essas abominações que eles fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornaram a irritar-me, e ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Porque esses homens que se viravam para o sol, eles pegavam uma folha de acácia, um ramo de acácia, e colocavam próximo ao nariz e adoravam o Deus Sol. Esse ritual é usado até hoje nas entidades maçônicas. Toda vez que um maçom morre, eles fazem um funeral. Dentro do caixão já está posto o ramo de acácia. E aí o grão-mestre, grau 33, toma esse ramo, dá 3 voltas no caixão, eleva até o nariz e deposita no caixão. Até hoje esse ato que Deus abomina é feito. Em algumas
em algumas religiões profanas, sabe, amados? Mas o que eu quero te dizer, meu irmão, a visão de Deus, ela está em todo lugar. Mas as pessoas esquecem que Deus está em todo lugar. As pessoas esquecem os princípios mínimos. E sem perceber, tudo se torna normal, sabe? Tudo se torna normal. Não, mas é normal, irmão. É fim do tempo. Tem que acontecer. É normal. O meu filho me falou isso. É normal. Não, amados. Não é para ser normal. Lute contra essa aparente normalidade. Transformai-as pela renovação de vossas mentes, diz a palavra de Deus. Não é normal, não. Amém? Lute, faça a sua parte. Tire força dentro de você e não aceite a profanação do templo do Espírito, que sou eu e você. Nós somos o templo do Espírito Santo. E se a profanação entrar, será como aconteceu com esse povo. Esse povo perdeu a presença de Deus. A palavra de Deus diz que ele estava no templo até esse dia, depois ele se retirou do templo do Senhor. O templo foi entregue às abominações, porque Deus não precisa desse templo. Se eu parar, outra pessoa Deus levanta no meu lugar, amados. Entendeu? Se o Lindomar parar hoje, amanhã tem outro no lugar dele. Porque Deus não precisa de mim, mas eu preciso muito dele. Amém? Se o irmão Carlos parar, amanhã Deus levanta outro. Amém? E assim por diante. É assim que funciona. Um belo dia, Saul resolveu parar. Deus levantou Davi. E reinou muito melhor. Sabe, amados? Então a gente tem que entender que nós precisamos muito de Deus. Mas mais importante, a gente precisa entender a visão de Deus. Amado, tem muita gente indo para o inferno achando que está no céu. Tem muita gente condenada a passar a eternidade em meio a fogo, escuridão e bichos que nunca morrem, achando que está salvo. É por isso que aquele versículo diz: mas Senhor, em teu nome eu expulsei demônio. Mas Senhor, em teu nome eu ajudei os pobres, em teu nome eu fiz aquilo, eu ia para a vigília, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Deus fala: olha, apartai-vos de mim que eu não te conheço. Tem muita gente perdendo a salvação, amados, simplesmente porque resolveu enganar sua própria mente, em dizer que está fazendo tudo certo, eu estou certo e acabou-se. Mas a visão de Deus é que vale. Não é o que eu penso de mim, não é o que eu olho no espelho e digo: olha o Lindomar, tu está no céu, cabra. É como ele está vendo. Amém? E ele sabe o que tem aqui e o que tem aí no seu coração. Não sabe? Ele sabe qual é a tua fragilidade, ele sabe qual é os teus medos, ele sabe qual é o teu ponto forte, sabe qual é a tua debilidade também. Sabe onde tu está errando e acredita, ele está vendo. Ele vai cobrar um dia de mim e de você. Um dia todos nós estaremos diante de Deus. Seja doutor, advogado, seja presidiário, seja liberto, homem, mulher, criança, homossexual, não homossexual, não importa. Um dia todos estaremos de frente com o Pai. E aí a minha visão já não serve para nada, é a visão dele. Abre lá em Apocalipse, amados, e você vai entender visões conturbadas da palavra de Deus. No livro de Apocalipse, Deus fala com as 7 igrejas, não fala? É bem interessante isso, amados. Porque as 7 igrejas achavam que estavam corretas. Todo mundo ali, rapaz, está todo mundo no céu, estava uma alegria lá em cada igreja, em Pérgamo, em Esmirna, em Tiatira, e todo mundo louvando, estava todo mundo no céu, estava todo mundo feliz, estava todo mundo cantando: as ruas são de ouro e de cristais, morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Aí Deus vai, manda uma mensagem lá para o pessoal. Vamos ler algumas aqui, amados. No livro de Apocalipse, no capítulo 2. Né? A igreja está louvando, a igreja está exaltando, a glória do Senhor se manifestou, o profeta falou, o irmão falou em línguas. Aí Deus fala no capítulo 2, no versículo 8, para a igreja de Esmirna. E o anjo da igreja, ou seja, o pastor da igreja, que está em Esmirna, escreve: isso diz o primeiro e o último, ou seja, o próprio Deus, que foi morto e reviveu.
eu sei as tuas obras, e a tribulação, e a pobreza, mas tu és rica. Aleluia. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Amado, aqui tem uma igreja que se achava pobre, ferrada, acabada. Esse povo estava com uma baixa estima muito grande. Nós estamos ferrados, só é luta, tribulação, prisão, morte, cadeia, tribulação, luta, prisão, morte, cadeia. Aí ele fala, olha, manda um recado para o meu povo. Tu te acha pobre, mas tu és rico. Tu te acha inferior, mas tu és grande. É isso que Deus está falando para o povo. Olha, tu está te achando um ferrado, tu não é ferrado não. Tu é um abençoado. Recado de Deus para a igreja. Era como eles se viam, amado. Às vezes a gente se vê pequeno demais também. Eu sou um pecador, eu sou um ferrado. Não, que isso? Você é alguém. E se não é, você precisa ser alguém. Eu preciso ser alguém. Todos nós precisamos ser. Era uma visão errada que eles tinham a respeito deles mesmos. Amém? Vamos ver outra. Para toda a sala. Vocês trabalham para quem? E nós trabalhamos na sua... Para a igreja de Laodiceia. Essa aqui se achava a melhor. Sabe? No capítulo 3... No versículo 14, essa igreja se achava a poderosa. Só tem ungido, só tem varão de fogo, sapatinho de fogo, lavado no sangue do cordeiro, que quando caminha o chão treme, e quando bate o chão se arrebenta. Só tinha profeta aqui, e era povo no céu, e onde eles tocavam era glória, e aleluia. Eles se achavam os melhores. Aí ele fala, manda um recado para esse povo. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve, isso diz o Amém, o próprio Deus, a testemunha fiel e verdadeira. Ele está falando de verdade para esse povo. O princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és quente e nem frio. Oxalá se foras frio ou quente. Quem me dera se tu tomasse uma decisão. Ele está falando para esse povo. Quem me dera se tu criasse vergonha na tua cara e escolhesse ser bom ou mal. Assim, porque és morno e nem és frio e nem é quente, estou a ponto de te vomitar. Deus estava enojado dessa igreja. E ele ainda falou, mas tu te acha rica? Tu te acha poderosa? Tu te acha o irmão da glória? Tu te acha cheio do poder? Tu pensa que tu é melhor do que alguém? Deus está falando o seguinte para eles. Como dizes, sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta? Não sabes tu que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Recado de Deus para esse povo altivo de coração. Sabe, amados? E é interessante porque a igreja de Esmirna se vê como uma igreja destruída, pobre, fraca, desprezada, destruída, sem esperança. Deus fala, olha, tu é rica, tu é rico, tu é abençoado, levanta a tua cabeça, tu és grande, tu é pequeno como homem, mas tu és grande espiritualmente. E aos que se exaltavam, não, nós somos poderosos, somos ricos, e aqui tem dinheiro, e aqui também, aqui nem se fale, há poder, onde eu toco a glória manifesta, onde eu toco vira ouro. Ele falou, olha, tu é pobre, tu é cego, tu é nu, tu é condenado, tu vai para o inferno. Tem muita gente indo para o inferno, mas cheio da pose, amados. Tem muita gente indo para o inferno, dando glória, com roupa nova, com um monte de adereços, fingindo que é bom, fingindo que é correto, e Deus fala, olha, tu é pobre, tu é cego, tu é nu. E tu é, a primeira palavra é pior, tu é desgraçado. Desgraçado significa ausência de graça, ausência de misericórdia, ausência de esperança. Meu irmão, muitas vezes nós estamos na situação da igreja de Esmirna, se achando pequeno, mas eu quero te dizer que tu não é pequeno, tu és grande. Amém? Tu és muito grande, amado, porque se tu não fosse grande, meu irmão, se tu não fosse grande, minha irmã, Satanás não ia te perseguir no nível que ele te persegue. Se tu não fosse abençoado, se Deus não te desse nas tuas mãos um ministério grande, frutífero e abençoado, tu não receberia o nível de perseguição que tu recebe hoje. Porque se o servo de Deus não recebe perseguição, esse é pequeno. Essa igreja não recebia perseguição não, amados. Eles estavam ricos, era uma cidade rica.
As águas de lá eram mornas, não eram, pastor? Eram usados para fazer remédio, eles tinham colírios, era uma cidade rica, eles se achavam os melhores, mas não era isso que Deus queria. Deus queria o templo do Senhor restaurado em cada um deles, sabe? Como o homem se vê e como Deus vê o homem, é isso que vale. A minha visão, lembrando, amada, a minha visão, a sua visão, não interessa para Deus, interessa como Ele vê, amém? Como Ele está nos vendo como igreja, é isso que interessa. Foram 7 igrejas, nenhuma era como achava que era. Vamos ver mais umas outras 2 aqui, amados. No capítulo 3 ainda, no versículo 1, diz assim: a igreja de Sardes, e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome que vive, mas estás morto. Meu irmão, que pesada essa palavra, amado. Essa igreja aqui se achava uma igreja avivada. Aleluia. Charamanaias. Se tu me cantas, tu me levas. E falavam em línguas, e rodopiavam, né? E eram pentecostais até o tutano, como eles dizem. Ele falou: olha, eu sei as tuas obras. Tu tem nome de quem está vivo, mas tu está morto. Amados, isso é muito sério, meu irmão. Como o ser humano se engana. Porque tem gente que confunde avivamento com movimento. Sabe? Avivamento é você pregar a palavra. Avivamento é você falar do amor de Deus. Avivamento é você proceder bem. Avivamento é você trabalhar para Deus. Movimento é você pular. Aleluia. E o meu pé está quente. Aleluia. E pisa na cabeça do capeta. E pisa na cabeça do capeta. E pula, e pisa na cabeça do capeta. Isso é movimento. Isso leva para o inferno. Aí Deus fala: olha, vocês se acham vivos. Vocês têm nome de vivos, mas estão mortos. É muito sério, né, amados? Como eu estou me vendo e como Deus me vê. Meio que provoca um arrepio isso na gente, sabe? Mas é a visão dele que interessa. Irmão Lindomar, é a visão dele que interessa, não é a tua, não. Irmão Lindomar, queria vergonha na tua cara. Procura a visão de Deus para a tua vida, senão tu vai para o inferno, irmão Lindomar. É isso que está escrito. No versículo 8, a igreja de Filadélfia: eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a palavra e não negaste meu nome. Olha só, amados, que lindo isso. Deus falou para a igreja de Filadélfia. Esse povo aqui se considerava um povo fraco. Esse povo se considerava um povo miserável. Nossa fé é pequena, nós somos uma igreja pequena. Nós somos frágeis, vamos buscar a Deus. Ele falou: olha, para você, igreja, eu abri uma porta que não vai se fechar. Para você, eu abri porque vocês me honram na pequena força. Naquilo que vocês são pequenos, vocês me honram. E essa porta ninguém fecha. Naquilo que você se achou menor e me honrou, a tua pequena fé fez a diferença. Sabe, amados? Quantas vezes você não se sentiu com uma fé enfraquecida? Quantas vezes você não teve força de orar? Mas a visão de Deus, ela vai para o teu coração. Amém? Eu não tenho força. Às vezes a tua lágrima está caindo, os teus joelhos estão calejados, mas Deus está olhando aqui dentro. E a tua oração é a tua sinceridade. Aleluia. A tua oração é aquilo que toca o coração de Deus, e o que toca o coração de Deus é a sinceridade e a verdade. A palavra de Deus diz que Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Não é a rajada de palavras, não é a pose, né? Eu estou com um terno bonito que eu comprei, tudo para a glória de Deus. Não, porque se eu for para a casa de Deus, eu tenho que ir com o meu melhor. O teu melhor está aqui, amado. Amém? Amado, eu estou com um sapato novo porque eu comprei para sapatear em nome do Senhor. É aqui, ó.
É a visão de Deus para a minha vida. É a visão de Deus para a vida da igreja. Seja para essa, seja para qual igreja for. É a visão de Deus que interessa. Amado, eu volto a dizer, tem gente indo para o inferno achando que está no céu. Tem gente que está condenado, como essa igreja que está morta. Olha, tu tem nome de vivo, mas tu está morto. Deus estava falando para essa igreja. Mas a outra ele fala, olha, tu és rica. Tu és rica. Tu és poderosa. Aí o outro falava, né? Eu sou isso ou aquilo. Não, tu é pobre, segue nu. Visão de Deus, irmãos. O homem Ezequiel, esse homem era atribulado, meu irmão. Esse homem ele nasceu para ser sumo sacerdote, para uma vez por ano adentrar ao Santo dos Santos e ver a glória de Deus se manifestar. Mas ele foi para o cárcere, na Babilônia. Mas você vê que ainda na Babilônia, os homens de Israel buscavam a presença de Deus através do profeta Ezequiel. Amado, se você conseguir ler o livro do profeta Ezequiel e entender tudo o que ele fala, você já é mais firme do que muito pastor que tem por aí. Se você entender o princípio da glória de Deus, amado, você é muito mais firme e tem muito mais lugar no céu do que muitos pastores, bispos e seja lá o que for que tem por aí. Porque Deus não interessa se tu fez faculdade, se tu não fez faculdade. Para Deus não interessa se o princípio básico está sendo seguido, que é o amor. É se importar com o próximo. Os fariseus tinham um conhecimento terrivelmente grande de Deus, só não viviam. E Cristo falava, olha, ouça o que eles falam. Aprendam, mas não pratiquem a obra deles, porque esses homens não vão para o céu e nem deixam o povo entrar no céu. Amém? Meu irmão, nós temos que orar para que Deus nos dê discernimento, para saber se eu estou realmente segundo a visão dele. Nós temos que orar e pedir sensibilidade à voz de Deus, porque muitas vezes a nossa insensibilidade nos afasta de Deus e, consequentemente, nos coloca num caminho de tormento. Sensibilidade à voz de Deus. Amado, tudo que eu estou falando serve para mim, serve para todos nós, porque se não servisse para mim que estou aqui na frente, não serviria mais para ninguém. Amém? Eu preciso buscar a visão de Deus para a minha vida. Aleluia. Eu preciso buscar o princípio que dá glória a Deus, o princípio que exalta a Deus. Eu preciso buscar, aleluia, a direção que move o coração de Deus para o bem e não para o mal. Ele falou, esse povo aí está profanando o meu templo. Eu vou mandar uma represária. Eles vão pagar por isso. Eles vão aprender que comigo não se brinca. Amado, Deus não é brinquedo de ninguém, nem meu, nem seu e nem de ninguém. Ai daquele que cai na mão do Deus vivo, diz a palavra dele. Mas os que confiam no Senhor renovarão suas forças, voarão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, diz a palavra do outro profeta Isaías. Amém? Meu irmão, que nós possamos ser assim, um coração limpo diante de Deus. O rei Davi, quando se apresentava a Deus, dizia, Senhor, sonda-me porque tu me conheces. Em outras palavras, Deus, não há nada em mim que eu possa esconder, tampouco eu posso mentir para ti, muito menos colocar na minha mente que eu estou certo. Sonda-me que tu me conheces. Amém? Que possamos aprender, amados, com isso. Às vezes, meu irmão, quando eu ouvi essa palavra, isso é duro para quem prega também, amados. Muitas vezes o pregador vem pregar uma palavra e muita gente recebe errado, mas o pregador é o primeiro a levar a pancada, sabe? Porque esses olhos, esse óculos, às vezes pode me enganar. Ele já está meio vencido, é pior que ele me engana mesmo, entendeu? A minha visão, amado, é de humano. O ser humano ele não consegue enxergar muito, sabe? A visão fica turva. O ser humano ele vê um pacote de dinheiro e já se treme todo, sabe? O ser humano ele vê o perigo lá na frente e já começa a sentir medo. A visão de Deus é diferente. Eu preciso buscar a visão de Deus para a minha vida.
E essa visão só é completa quando eu começo a fazer uso disso. Eu costumo falar, mas eu nunca vou deixar de falar isso. A visão só é completa quando eu começo a aprender o manual de inscrição. Não há outra forma, meu irmão. Não adianta eu ir ler, assistir as novelas da Record. É aqui que dá o segredo. Não, irmão, mas eu li o livro do Augusto Cury, da Rebeca Brau, da Rebeca não sei o quê. É isso aqui que interessa, amados. Visão de Isaías, visão de Jeremias, visão de Davi, visão de João, que é o Apocalipse, o livro que vivemos hoje. Meu irmão, se tu começares a ler a palavra de Deus, fazer uso da palavra de Deus, viver a palavra de Deus, ninguém te engana. Se o irmão Lindomar vier aqui falar bobagem, você vai falar, opa, ele está errado, ele está falando besteira. Ele não está falando coisa com coisa, eu vou orar pela vida do irmão Lindomar. Meu irmão, a verdade, a palavra de Deus diz que o povo dele pereceu por falta de conhecimento, mas Jesus fala, olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meu irmão, que essa verdade entre no nosso coração, que ela massifique em nós os princípios de Deus e que eu e você não estejamos enganados por nós mesmos, que é pior, o auto-engano, a seta de Satanás, a mentira do inimigo. Porque um dia ele se enganou lá em cima, amados. Ele meteu na cabeça que ele podia ser maior do que Deus. Um belo dia o capeta acordou achando que queria ser Deus. Ele pensou, rapaz, eu posso ser dono disso tudo aqui. Eu posso colocar meu trono acima do dele. E começou a ter uma visão própria, esqueceu a visão de Deus para a vida dele. Lá no céu, amados. Você imagina na terra. Aí o capeta pensou, rapaz, se eu fizer uma rebelião, pegar esses anjos aqui, a gente toca o alvoroço aqui, toca o terror, e daqui a pouco eu sou dono do trono, a visão dele. Olha só como a visão é perigosa, amados. Ele é um ser celestial que morou do lado de Deus. Rapaz, eu vou tocar o terror, vou começar... E os outros foram na corda. 1/3 dos céus acreditou. Verdade, rapaz. Eu posso ganhar um cargo melhor? Eu vou atacar. Vamos lá, vamos... Sabe? E quando Deus revelou a verdadeira visão, o verdadeiro princípio, Satanás não tinha mais volta. Ele foi derrotado nos céus. A primeira guerra que aconteceu na existência foi nos céus. Mas lá ele foi derrotado. Entendeu? Lá ele caiu por terra. Hoje ele está condenado, meu irmão. Essa é a diferença entre ele e a gente. Para ele não tem mais volta, mas para mim e para você tem. Ele está perdido. A palavra de Deus diz que ele ainda vai ser solto por um período, mas depois ele vai ser exterminado. Eu e você não, vamos viver eternamente com Cristo. Aí você canta, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Amém? Mas é preciso pagar um preço em vida terrena, em vida terrestre. Nós precisamos juntos vencer os tempos de dores. Esse ano foi um tempo de dor, não foi? Perdemos irmãos, perdemos empregos, alguns perderam a dignidade perante o homem, mas não perante Deus. Nós perdemos alguns princípios, mas estamos de pé. Aí a gente fala, olha, eu me levanto e fico de pé. Eu me levanto e fico de pé. Foi um ano difícil. Meu irmão, pense em alguém que está orando para esse ano acabar. Meu Deus do céu, pense em alguém que fala, Senhor, apressa-te ao nosso socorro. Porque, meu irmão, e morre um irmão, e morre um amigo, e quando você está descansando, morre mais alguém, e desemprego, e tragédia lá do outro lado do país, e rumores de guerra, e isso e aquilo, e você pensa, rapaz, o negócio está brabo. Mas eu me levanto e fico de pé. E se ajoelhar, mas se ajoelhe para orar. Amém? Eu vou me ajoelhar, não aguento mais, se ajoelhe e ore. Amém? É para orar e vencer o maligno. Aleluia.
crê e venceu o maligno, amém? Os dias foram de luta, de agonia, de dor, mas o Senhor, aleluia, o Deus da paz, em breve esmagará Satanás, amém? O Rei da glória, o Deus que não dormita, esse que não dormitará o que guarda Israel. Deus não dormiu, Ele não falou, porque se Ele falar, Ele tem que abençoar, mas vai chegar a hora que Ele vai falar e Ele vai nos abençoar, mas eu preciso prevalecer nos princípios de Deus, amém? Eu preciso prevalecer no princípio de Deus. Eu preciso buscar. Mas, irmão, ele não há, o pastor ora por mim, glória a Deus, ora junto com ele. Porque a oração de dois, o que dois liga na terra será ligado no céu. Não deixa o teu pastor orando sozinho. Não deixa o teu líder orando sozinho. Não deixa a tua mãe orar sozinha. Ora junto, clama, paga um preço. Adentro do mundo do Espírito, expulsa Satanás. Põe esse fruto para correr, porque a tua vida é vida de vitória. Deus te abençoa. Toma posse da vitória, amém? Você crê, amado, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor já repousa sobre a sua vida? Eu creio, meu irmão. Amém? Eu profetizo na sua vida também a bênção de Deus. Em nome de Jesus, a visão do Senhor, amém? Não essa visão aqui, ó, a visão de Deus, a verdadeira, a celestial, a poderosa, amém? Queria passar a palavra para o pastor em nome de Jesus. Aleluia.